tem. Filipenses, capítulo 1, nós leremos inicialmente do verso 15 até o verso 18. Filipenses, capítulo 1, do verso 15 até o verso 18. Na última vez, na semana retrasada, eu parei no verso 14, então vou continuar a partir do verso 15. Eu farei a leitura e eu peço que você me acompanhe na versão que você tem em mãos. Filipenses, capítulo 1, do verso 15 até o verso 18 inicialmente. Diz assim o texto: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Os versículos anteriores, começando no verso 12, eu quero te lembrar disto. Paulo aqui está falando aos seus amigos e irmãos filipenses sobre como o Senhor Deus estava usando aqueles tempos difíceis de prisão para o progresso do Evangelho. Você vê aí no verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E como isso aconteceu? É que Paulo, preso, Deus usou a sua vida, usou a sua boca que não se calou e falou de Cristo, e Deus alcançou dois grupos. O primeiro grupo, o incrédulo, e o segundo grupo, crentes. Incrível como a graça de Deus age de todas as formas em todas as pessoas. O primeiro grupo, incrédulos, os soldados que guardavam o pretório, a guarda de elite do imperador. Paulo ficava preso, algemado a um soldado o dia inteiro. Então, pelo menos 4 soldados por dia ficavam presos a Paulo. Então, essas pessoas ouviam o Evangelho o tempo todo, porque Paulo era um homem que orava o tempo todo. Paulo era um homem que falava das coisas de Deus, que escrevia sobre Deus. Era uma audiência cativa. Muitos deles ouviram e certamente muitos creram no Senhor Jesus Cristo. E também outros que viviam no palácio. Incrédulos que, ouvindo o Evangelho, se tornaram crentes. Mas o outro grupo era de crentes, ou seja, eram os irmãos da igreja em Roma, que, ouvindo sobre Paulo, sobre sua prisão, ficaram encorajados e passaram então a pregar o Evangelho sem assombro, mas com ousadia. Assim terminamos a última mensagem. Mas o verso 15 também apresenta dois outros grupos. Dois outros grupos, mas desta vez Paulo está falando de grupos dentre os irmãos da igreja de Roma, a quem ele se refere aqui no verso 15 como alguns e outros. Olha aí no verso 15, ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, mas outros pregam a Cristo de boa vontade. Dois grupos dentre os irmãos, dentre a igreja. Alguns estavam pregando a Cristo, mas infelizmente o faziam por rivalidade, por inveja, insinceramente, porque queriam aparentemente a reputação de também serem pregadores destemidos. E parece que havia algum desconforto pessoal com a pessoa de Paulo. Então, eles achavam que fazendo isto, aumentariam, de alguma forma,
as tristezas de Paulo no cárcere. Eram crentes, mas estavam pregando a Cristo com a motivação errada. Eles não estavam exercendo o amor com conhecimento e discernimento, pelo qual Paulo orou pelos filipenses no verso 9, mas eles estavam amando a si mesmos. Mas o outro grupo, os outros que Paulo menciona, estes sim pregavam o evangelho, falavam de Cristo de boa vontade, por amor, copiando o exemplo do próprio Paulo. E você nota que no verso 14, Paulo disse que eles ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Essa expressão, ousam falar, o verbo falar aqui não se refere à pregação propriamente dita, mas às conversas diárias. Então, em outras palavras, essas pessoas ficaram encorajadas, vendo a determinação de Paulo na defesa do evangelho. Então, elas ficaram encorajadas, desafiadas a fazerem o mesmo. No dia a dia, no contato com as pessoas, nas conversas, elas ficaram encorajadas a pregar o evangelho. Esse é o segundo grupo, que pregou, que compartilhou o evangelho com a motivação certa. E no verso 18 que lemos, fica claro que todos estavam pregando o evangelho. Eu chamo a sua atenção para isso. Todos esses irmãos estavam pregando o evangelho, porém, havia motivações diferentes. Como Paulo mesmo disse, alguns pregavam por pretexto, ou seja, tinham motivos falsos, escusos, e outros pregavam por verdade. Alguns pregavam para promover os seus interesses próprios, mas os outros tinham como alvo a exaltação, a adoração do próprio Cristo, através da comunicação do Evangelho. E a pergunta é, qual foi a postura de Paulo diante disto? Está escrito aí no verso 18, Paulo disse, mas que importa? Todavia, que importa se Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, e ele está dizendo então, se por pretexto ou se por verdade, mas se Cristo está sendo anunciado, Paulo resume tudo dizendo, então eu me regozijo. Sim, e eu sempre me regozijarei. Se Cristo está sendo pregado, eu me alegro e me alegrarei sempre. Eu quero explicar isso para você. A alegria de Paulo aqui, o seu regozijo, era em saber, lá da prisão, que o Senhor Jesus Cristo estava sendo anunciado. O afã do seu coração, o desejo profundo, impactante da alma do apóstolo Paulo era ver Cristo Jesus sendo anunciado e conhecido. Paulo não tinha o controle sobre as coisas. Ele não tinha o poder absolutamente de levar as pessoas a fazerem a coisa certa com a motivação certa. Isso estava fora do seu controle naturalmente. Então, sua alegria estava simplesmente neste fato, que independentemente da motivação, o fato era, Jesus Cristo está sendo pregado. Isto é o mais importante. Por quê? Porque Paulo sabia bem, e a primeira mensagem, a mensagem introdutória da carta aqui foi exatamente esta, destacando o poder transformador do Evangelho, como o Evangelho chegou em Filipos e transformou as pessoas. Então, Paulo sabia que o Evangelho transforma o homem. A pregação de Cristo muda a realidade do pecado.
Jesus perdoa, dá nova identidade e propósito a todo aquele que crê. Por isso, ele diz enfaticamente: com isto eu me regozijo hoje. E ele diz: e sempre me regozijarei no futuro, todas as vezes que eu ouvir que o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, que Cristo está sendo anunciado. Isto será alegria para o meu coração. Podemos fazer uma breve parada aqui e nos perguntar: irmãos, como é o nosso coração sobre este assunto? Temos alegria, temos regozijo em saber, em ouvir, quando ouvimos relatórios missionários, quando lemos as cartas missionárias, quando, enfim, assistimos vídeos, filmes sobre missões, o nosso coração também, como o de Paulo, se alegra, se regozija em saber que a mensagem mais importante do mundo, Jesus Cristo, está sendo comunicada aos homens de todas as culturas, de todas as tribos, línguas, povos e nações, que o teu Salvador e o meu Salvador está sendo anunciado para se tornar o Salvador de outros também. Nós precisamos entender algo importante aqui. Irmãos, Paulo se alegrou, mas você precisa entender isso precisa ficar claro. O assunto aqui não é conteúdo, é motivação. Não é conteúdo, mas é motivação. Quando Paulo diz: uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, esta expressão, de qualquer modo, não se refere ao conteúdo do Evangelho, mas sim à motivação, que ele chama de pretexto e verdade. Alguns pregavam com essa motivação, uma desculpa, um pretexto. Na verdade, o alvo não era Cristo, o alvo era afetar a Paulo. Mas outros pregavam com um alvo, a motivação certa, adorar a Cristo, falando dele. Nós precisamos entender isto. Ninguém deve pensar que Paulo está aqui encorajando a pregação do Evangelho de qualquer maneira. Não, não é isso. Porque Paulo jamais barganharia o conteúdo do Evangelho. Jamais. Ele jamais aprovaria e, consequentemente, se alegraria com a pregação de um Evangelho vazio, desidratado, sem graça. Nunca. Ele foi, inclusive, contundente e direto sobre este assunto diante da inconstância dos Gálatas. Se você quiser abrir, volte algumas páginas. Gálatas capítulo 1, eu vou ler. Gálatas 1, versos 6 a 9. Veja o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas sobre o Evangelho. Gálatas 1, 6 a 9. Ele disse: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns, ele está se referindo aos judaizantes, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Em outras palavras, Paulo está dizendo, qualquer mudança no conteúdo da mensagem do evangelho deve ser considerado como um outro evangelho, algo estranho, deve ser considerado como perversão do evangelho, e finalmente deve ser considerado como algo anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado. Então, de forma alguma, Paulo estava aprovando. Na verdade, as pessoas estavam pregando o evangelho genuíno. Eles estavam comunicando a verdade do evangelho, porém,
A motivação é que era o grande problema. A motivação era o grande problema. Você deve se lembrar do contexto aqui. Paulo não está dizendo que nós podemos pregar e viver com qualquer motivação, inclusive as erradas, e ainda assim Deus aceitará, porque nós estamos fazendo a obra, estamos envolvidos. Não importa o método, o que importa é fazer. Não é essa a mensagem de Paulo. Não é esse o seu encorajamento ou a sua advertência. Não é isso. Você deve se lembrar do contexto. Ele está falando para os filipenses que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Como o Evangelho estava sendo efetivamente pregado pelos cristãos de Roma, apesar da motivação errada. Então, esta é a ideia. Mas, irmãos, Deus nunca abrirá a mão da motivação certa para servi-lo. A motivação certa também é um ensino de Paulo. Por exemplo, quando ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, Paulo disse o seguinte: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. O ponto aqui é este, e aquele grupo, alguns que estavam pregando a Cristo insinceramente, eles perderam a verdadeira noção da adoração no todo da vida. Eles estavam pregando a Cristo, mas eles não estavam adorando a Cristo. Eles estavam falando do Senhor Jesus, mas não estavam submetidos ao senhorio de Jesus. Então a ideia é adorar a Deus no todo da nossa vida, em tudo que nós fazemos, e Paulo lembrou os colossenses disto, seja em palavra, seja em ação, tudo que fizermos deve ser feito em nome do Senhor, da parte dele, realmente para ele e por ele. E ele ainda diz no verso 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, não para os homens. As pessoas, os homens, nunca devem ser a motivação para você fazer algo, ou para você não fazer algo que deveria fazer. E o que aprendemos aqui, irmãos? Que infelizmente, eu chamo a sua atenção para isto, infelizmente, nós podemos fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. Aqueles irmãos da igreja de Roma estavam todos fazendo a coisa certa, pregar o Evangelho, compartilhar sobre Jesus Cristo, mas boa parte deles estava fazendo com a motivação errada. Deus não vai aceitar, porque se o que você faz para o Senhor não é feito de todo o coração, como prova de sua submissão, adoração a Ele, será mais um trabalho, mas certamente Deus interrogará o fruto. Como você está servindo ao Senhor? Proponho a você agora uma reflexão na sua vida. Como você está servindo ao Senhor? Você faz o que faz com qual interesse? O que é que te move? O que é que te impulsiona? Você faz o que faz para manter a boa reputação diante dos homens? Ou você faz o que faz porque realmente ama o Senhor? Você faz de coração ou faz porque os outros não querem fazer o que precisa ser feito? Então, já que ninguém faz, eu vou fazer. E quando faz, aponta o dedo para os outros, porque não fazem. Mas note,
Se esse é o seu caso, você está fazendo, mas está fazendo com a motivação errada. Forçado e não de boa vontade e de todo o coração, como para o Senhor. Faz porque os outros estão olhando ou porque faz exclusivamente para o Senhor, sem se importar com o que os outros vão pensar ou falar. E esta reflexão deve ser vista no todo da vida. Não apenas na igreja, aqui também. Por que servimos na igreja? Por que cantamos? Por que tocamos? Por que pregamos? Por que dirigimos? Por que viemos aqui à frente ofertar? Por que saímos de nossas casas aos domingos e nos assentamos aqui? Por que fazemos isto? Mas pense também na sua vida e em todas as esferas relacionais que evidenciam o seu viver. Pense se você também tem a motivação certa para fazer o que faz. Considere a sua família, marido, esposa, filhos, pais. No trabalho, você que é empregador, você que é um empregado, na escola, na universidade, entre os seus familiares e nas suas esferas relacionais diversas. O que é que te move? Agradar o Senhor? Ou o que te move são pretextos orgulhosos, autocentrados, que não têm a aprovação do Senhor, porque no âmago, lá no fundo, suas motivações apontam o tempo todo para você mesmo. Avalie isto, e eu te garanto que você poderá ficar surpreendido ao descobrir que o que te move é você mesmo. E se essa for a descoberta, você terá a excelente oportunidade para se arrepender diante do Senhor. E não viver autocentrado, mas decidir, meu irmão, viver a vida diante de Deus com a motivação certa. Fazer para Ele, fazer para a glória dEle. Vamos voltar ao texto. Eu quero ler agora alguns outros versículos. Me acompanhe a partir do verso 19. Eu lerei do verso 19 até o verso 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nos versos 19 e 20, Paulo exibe a sua grande expectativa, contando com as orações dos filipenses de que ele seria liberto.
E no verso 20, Paulo diz que, independente da situação, ele não envergonharia o evangelho. Não importasse o que lhe acontecesse, Cristo seria engrandecido na sua vida. Ele diz, quer pela vida, quer pela morte. Que coração, que comprometimento. Eu pergunto a você, há esse comprometimento no seu coração de que Cristo será engrandecido em você, quer pela vida, quer pela morte. Paulo explica isso melhor aqui no verso 21, quando ele faz essa afirmação, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou te explicar melhor. Primeiramente, esta expressão, para mim o viver é Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, para mim a vida é Cristo. Uma outra paráfrase aqui seria, vivendo eu viverei Cristo. Ou de forma ainda mais completa, Paulo estaria dizendo, o compromisso da minha vida é com Cristo. Para mim o viver é Cristo. Não há outro propósito, não há outra coisa que persuada o meu coração, não há uma outra pessoa ou circunstância ou razão que ganhe a atenção do meu coração. Para mim, Cristo é o centro, Ele está no âmago da minha vida. Não é novidade para nós, leitores, porque Paulo já disse isto, em outras palavras, mas a mesma mensagem, o mesmo ensino aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Cristo quem vive em mim. A minha vida, ela é voltada para Cristo. Cristo se expressa em mim. Uma vida centrada em Jesus Cristo. Mas ele também diz, o morrer, consequentemente, é lucro. Ou como em outras versões, o morrer é ganho. E o tempo verbal no grego aqui não indica que a morte em si é esse lucro, é essa perda, não. Mas o que é lucro ou a perda é o que está depois da morte. Então Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo e o que vem com a morte, através da morte, ou seja, estar com Cristo, o céu, isso é lucro para mim. E o termo grego para ganho ou lucro aqui é kerdos. E essa palavra kerdos era usada para descrever os juros em dinheiro. Para mim, o morrer é juro, é rentabilidade, é mais crédito ainda. Ou seja, morrer é trocar o capital e os juros e ter ainda mais de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Filipenses, para mim, a vida significa realmente Cristo, e a morte trará ainda mais vantagem, porque eu estarei pleno e perfeitamente com Ele. Meu irmão, não há perdas. Se você está em Cristo, não há perdas. A morte não é uma ameaça para você. É o contrário. É o meio glorioso de você ganhar ainda mais. Esse lucro que é ter plenamente
Jesus Cristo. Por 30 anos, Paulo aqui, escrevendo da prisão em Roma, ele mesmo disse, quando falou a Filemon, é a mesma ocasião, nessa prisão em Roma, ele disse, eu sou velho. Paulo está velho. Por 30 anos, Paulo estava vivendo para Cristo, desde que conheceu o Senhor Jesus. Paulo estava vivendo não para si. Paulo estava vivendo não para as coisas, ou até para as promoções pessoais, mas ele estava vivendo a sua vida para Cristo. Preste atenção nisto. Ele está preparado para morrer, porque ele está preparado para viver. Ele está pronto para morrer, porque ele também estava pronto para viver, e de fato estava vivendo a vida da maneira que agrada a Deus. O viver direito assegura a você e a mim o morrer direito. Aquele que tem medo da morte é aquele que não está vivendo certo. Aquele para quem a morte é algum risco, alguma ameaça, aqueles que se sentem assim, são de fato uma prova clara de que não estão vivendo a vida do jeito que Deus quer que seja vivida. O foco está errado, a motivação da vida está errada, e por isso a morte será uma decepção, ao contrário do que Paulo diz, vai ser um ganho, um lucro inimaginável. Paulo está dizendo para mim, vivendo ou morrendo, Cristo é ganho. Eu pergunto a você, você está preparado para morrer? Se hoje à noite for o seu último suspiro de vida, você, meu irmão em Jesus Cristo, está preparado para se encontrar com o Senhor? Está vivendo direito, vivendo certo, com o alvo certo, a motivação certa que é Cristo, de maneira que, quando der o seu último suspiro, os seus olhos se abrirem na eternidade e você vir a Cristo, isso será uma alegria incomensurável, um prazer, e não uma tristeza, não uma decepção, porque claramente você perceberá que não viveu como deveria viver. O texto que estamos estudando chama a nossa atenção e convida-nos à reflexão. Como estamos vivendo a nossa vida. No verso 22, Paulo diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, aí veja o que ele diz, eu já não sei o que hei de escolher. Esse verso indica o dilema do coração de Paulo. E essa aqui é a primeira parte do dilema. Se o viver na carne, carne aqui é corpo físico, existência humana e não natureza pecaminosa. Ou seja, se continuar vivendo nesse corpo, traz fruto para o meu trabalho. E o trabalho de Paulo era o Evangelho. Então traz fruto para a obra de Deus, para o reino de Deus. Então eu já não sei o que hei de escolher. Esta expressão que Paulo usa, fruto para o meu trabalho, pode ser uma expressão idiomática. Ou seja, uma maneira de se falar na sua época, expressando outro sentido. E o sentido seria esse, vale a pena. Vale a pena. Se o viver, se continuar vivendo aqui, nesse corpo, vale a pena. Se a existência física, por mais um tempo, me trará oportunidade de um trabalho frutífero, então, eu já não sei o que preferir. Esse é o dilema de Paulo. E você vai entender o porquê do dilema.
Mas até esse momento, ele está dizendo, então eu não sei o que escolher, porque estar com Cristo é ganho. Mas se continuar vivendo, traz fruto para o Senhor, então eu já não sei o que escolher. Mas no verso 23, Paulo explica um pouco melhor. Ora, ele diz, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a primeira parte do dilema de Paulo. E Paulo usa essa expressão, olha, eu estou constrangido. E estar constrangido, no grego, significa literalmente, eu estou apertado. Eu me sinto apertado. Era a expressão usada pelos viajantes quando passavam por uma passagem estreita, cercado por ambos os lados. Então, não dá para voltar, só indo para frente. Paulo usou essa expressão para explicar como estava o seu coração. Estou constrangido, porque tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Tendo o desejo de partir. Esse verbo partir, que Paulo usa para indicar a sua partida deste mundo, para estar com Cristo, é na verdade uma metáfora. Ou seja, ele está usando, emprestando o sentido das palavras, ou seja, do ato de soltar as cordas e as estacas das tendas para levantar acampamento e continuar caminhando. Muito apropriado para Paulo, que era fabricante de tendas por ofício. Paulo usa uma linguagem familiar a ele e aplica aqui nessa comunicação aos filipenses. Esse é o meu desejo também, o desejo de partir, de levantar acampamento nesta vida e entrar na glória celestial e passar pelos portões celestiais e estar com Cristo. Partir, note bem, partir e estar com Cristo. São ações simultâneas. Ao morrer, a pessoa entra imediatamente na presença do Senhor Jesus, se ele é salvo em Cristo. Ou seja, para o crente em Jesus Cristo, estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. E o desejo de Paulo aqui não é a morte. Isso tem que ficar muito claro. Paulo não era um homem que queria morrer. Paulo era um homem que queria estar com Cristo. É diferente. No mundo em que vivemos, pessoas desalentadas, ansiosas, sem esperança, olham para a morte, e infelizmente até crentes, mas eles olham para a morte, querem morrer, porque a morte significaria a cessação da luta, a cessação da angústia, o fim da dificuldade. Mas não é assim que Paulo olha. Quando Paulo fala da morte, ele não está olhando para a morte como a cessação das dificuldades, mas quando Paulo fala da morte, ele está falando de Cristo, do que a morte traz, da recompensa maravilhosa. Para descrever a experiência de estar com Cristo, Paulo usa superlativos aqui, muito claro no grego. Paulo diz, estar com Cristo, passar pela morte, é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Uma vez um colega meu, pastor, pregou uma mensagem com esse título, o crente que tem medo de ir para o céu. O crente que não quer morrer.
Você tem medo da morte, meu irmão em Jesus Cristo? Você tem a ideia clara? Ou essa ideia precisa ser avivada no seu coração de que a morte é o meio glorioso de estar com aquele que é incomparavelmente melhor, Jesus Cristo. Incomparavelmente melhor. Mas no verso 24, Paulo diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Aqui está o outro lado do dilema de Paulo. Primeira parte do dilema: estar com Cristo é lucro, é incomparavelmente melhor, e esse é um desejo do meu coração. Mas tem esse outro lado: por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E então, nos versos 25 e 26, Paulo fecha esse assunto se posicionando, acabando com esse dilema no que dependesse dele. Ele diz: e convencido disto, agora não há mais dilema, agora há uma certeza no seu coração: eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Veja, Paulo está pronto a renunciar temporariamente à glória eterna, por causa do serviço terreno. Paulo está pronto a continuar o seu ministério e não partir para estar com o Senhor, porque os filipenses seriam fortalecidos, grandemente ajudados na sua fé. E para concluir, eu quero propor para você e para mim mais uma avaliação da nossa motivação para viver. Não apenas para servir, foi o que fizemos há pouco, mas agora, de uma maneira mais ampla, a motivação verdadeira para viver. Preste atenção, o resumo aqui é este: Paulo era um velho, estava preso aguardando a sentença de César. Ele tem o desejo de partir para estar com Cristo, que seria incomparavelmente melhor, mas quando pensa que viver mais um pouco traria fruto para a glória de Deus, o que ele falou no verso 22, e também traria benefício, ou seja, progresso e gozo da fé, o que ele fala no verso 25, para os seus irmãos em Cristo. Então ele toma essa decisão de viver para servir. Fim do dilema. Fim do dilema. No que dependesse do coração deste homem, ele queria continuar vivendo, porque ele entendeu que viver traria dois resultados. O primeiro, a realização da obra de Deus, fruto para o Evangelho. E em segundo lugar, significaria servir as pessoas, investir nas pessoas, cooperar para o crescimento espiritual das pessoas, para o progresso da fé das pessoas, para o seu gozo e sua alegria no Senhor. Portanto, seria útil. Meu irmão, aqui está a motivação para você e para mim em relação à nossa vida. Considere isto agora. A razão do salvo continuar vivo é para realizar a obra de Deus e para servir as pessoas. Nós não podemos viver para nós mesmos, irmãos.
Esta é uma contravenção do plano perfeito de Deus. É uma torção do propósito do Senhor. E é uma perversão da verdadeira ideia do amor, do resumo que o Senhor Jesus Cristo fez do amor. Nós existimos para amar a Deus e amar o próximo. Veja, como é que nós amamos a Deus? Honrando-o, adorando-o. E como é que nós amamos as pessoas? Servindo as pessoas, ajudando as pessoas. Então, eu adoro a Deus quando eu sirvo as pessoas, ao servir as pessoas, ao cooperar para o crescimento, para o bem-estar das pessoas, eu adoro a Deus. Agora, você notou que entre Deus e as pessoas eu estou no meio? O problema é que este é o ponto que a maioria das pessoas desentendem. Eu estou no meio não porque eu sou o centro, não porque a vida gira em torno de mim, não porque eu sou o fim e o propósito de todas as coisas, não é nada disso. Eu estou no meio porque eu sou, de fato, o meio de adorar a Deus e servir as pessoas. Eu estou no meio, é porque é através de mim que o Senhor Deus deseja se revelar às pessoas. Você e eu devemos viver a nossa vida centrada em Jesus Cristo. Esse é o único propósito para continuar vivo. Se não, peça a Deus para morrer. Isso vai ser incomparavelmente melhor, estar com Jesus Cristo. Notem, Paulo não falou, sabe de uma coisa, Filipenses? Eu não vejo a hora de estar com o Senhor. Estar com Ele vai ser ganho, lucro, rentabilidade, estar lá é incomparavelmente melhor. Então, sabem de uma coisa? Antes de ir para o céu, eu quero tirar umas férias aqui na terra. Eu quero viver somente para mim, porque desde que eu fui lançado no chão, desde que eu caí, indo para Damasco, eu só tenho vivido por causa de Cristo, sofrendo, vivendo para Ele e para os outros, mas chegou o tempo para eu viver para mim. Afinal, chegou a hora de eu curtir a vida e pensar um pouco em mim. Foi isso que Paulo falou? Foi isso que Paulo insinuou? É isso que lemos nas entrelinhas do texto? Absolutamente não. Porque Paulo sabia que a verdadeira vida para ser vivida é aquela que não está voltada para nós mesmos. Meu irmão, para Paulo a vida não é autocentrada, mas ela é primeiramente cristocêntrica e consequentemente outrocêntrica, mas nunca autocentrada. E assim deve ser para nós. À luz do Evangelho, viver para nós mesmos não é vida, é morte. Segundo Cristo, viver para nós mesmos não é ganhar a vida, é perder a vida. Quem aqui está perdendo a sua vida? Quem aqui está desperdiçando o fôlego de vida que Deus soprou? E ao invés de estar vivendo os seus dias, os seus meses, os seus anos, pela motivação certa, tendo o alvo certo, está perdendo a sua vida. Porque todas as vezes que vivemos para nós, isto é um desperdício espiritual e uma maneira de desonrar o Senhor. E eu quero terminar com isso para você pensar. Estamos falando que a nossa vida é para servir. Estamos olhando já para 2021. Quantas oportunidades que teremos de servir aqui na igreja.
quantos cargos, quantas funções. E aí, você está animado para ser usado por Deus? Você está encorajado a se deixar usar pelo Senhor para edificar o outro, para servir o outro, para ver o crescimento de nossa igreja através do seu esforço? Porque diante das necessidades e oportunidades na vida, há 3 respostas possíveis, e eu vou terminar com isso. 3 respostas possíveis diante das necessidades e oportunidades que Deus nos dá. Nós podemos dizer para o Senhor e para os outros: olha, eu não sei. Queria fazer, queria contribuir, queria me envolver, queria tocar, queria pregar, queria cantar, mas eu não sei. Essa é uma resposta possível. A outra é: eu não posso. Eu até sei, mas eu não posso, eu estou impedido, eu estou limitado por alguma razão. Mas a terceira e última resposta possível é: eu não quero. Às vezes, nós sabemos, às vezes, nós podemos, mas o problema é o nosso coração, quando lá no fundo, o problema é que nós não queremos. E aí a gente inventa desculpas, aí a gente inventa razões para convencer os homens, mas que nunca convencerão o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Lá no fundo é porque eu não quero. E sabe por que muitas vezes eu não quero? Porque eu peso, eu avalio, eu descubro, eu não vou ganhar com isso. Eu não vou lucrar com isso. Eu vou me cansar. Isso vai me tirar da minha zona de conforto. Então, eu não posso, eu não sei. Mas lá no fundo, é porque você não quer. E sabe, quando a gente diz assim, o que eu vou ganhar e etc., quando a gente faz essa conta, quando a gente chega a essa equação na nossa vida, é porque nós não entendemos o propósito de viver que Paulo está dizendo aqui. A razão do salvo ainda estar vivo é para o progresso do Evangelho e para servir as pessoas, cooperar com o crescimento dos outros e com a salvação deles. Considere a sua vida, avalie o seu coração diante de Deus. Amém.